Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Este é o nosso último vídeo sobre os tipos de dados primitivos suportados pelo PHP. E neste vídeo veremos os pseudotipos que o PHP fornece para a gente, beleza? Então vamos lá. O que é o tipo Mixed? O tipo Mixed, por exemplo, ele é utilizado em funções ou métodos. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, funções que recebem parâmetros que podem receber, por exemplo, diversos tipos de valores. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um parâmetro que recebe um array ou pode receber, por exemplo, uma string. Ou eu posso ter um parâmetro que recebe uma string, por exemplo, e um booleano. Então, isso é o mixed. Por quê? Porque ele não está informando explicitamente qual é a tipagem do parâmetro. Ele está falando assim, ó, eu recebo qualquer um desses parâmetros aqui. É misto, entendeu? E a mesma coisa vale para o retorno de uma função de método. Então, por exemplo, eu posso ter função que retorna para a gente um booleano, quanto um inteiro, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma função que retorna true, ou, por exemplo, 1 em caso de sucesso. Ele pode retornar para mim false ou 0 em caso de erro. Então, a gente tem esse tipo aqui. A gente vai conhecer ele daqui a pouquinho na prática. O number, né, como o próprio nome já diz, é um número. Então, digamos que o parâmetro aí, ou método retorna para a gente aí tanto um inteiro quanto um ponto flutuante, que é um float, um double, né, no caso. Então, sendo qualquer número, já está válido para ele. Beleza? O callback e o callable a gente já viu e a gente não vai ver novamente neste vídeo. O array ou object a gente também já viu e a gente não vai ver novamente. O void, eu vou passar bem por cima para vocês o que é o void, porque ele também se trata de conceitos de orientação a objetos e a gente já lançou uma trilha aqui no nosso canal, né, que chama Descomplicando Pool com PHP, né? Ou seja, descomplicando programação orientada a objetos com PHP. E lá no nosso primeiro vídeo, né, a gente já explica um pouquinho sobre o void. Mas a gente vai abordar ele neste vídeo também. Então, vamos lá. O Mixed, pessoal. O Mixed é o seguinte. Eu vou criar aqui apenas uma função bem simples. Tá? Vou chamar ela aqui de testMixed. E a minha função, por enquanto, ela não vai receber parâmetro nenhum. Tá? Eu só vou mostrar para vocês o Mixed em ação através do retorno mesmo da função. Então, vamos supor que a minha função, por exemplo, eu simplesmente executo. Não se preocupem que é isso aqui, tá? Por enquanto, isso aqui são apenas blocos de condições. Tá? São estruturas condicionais, a gente vai ver isso mais à frente, beleza? E como eu vou passar aqui um parâmetro aqui, vou chamar ele aqui de, por exemplo, deixa eu ver aqui, um parâmetro que a gente pode colocar, para ficar bem simples aqui, type, sei lá, tá? Vou colocar aqui type. Como eu estou fazendo em português, eu vou deixar aqui tipo. Tá, então eu vou supor o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Se o tipo disso aqui for string, ele retorna aqui para mim, a mensagem é string. Beleza? Se o meu tipo, por exemplo, aqui for um booleano, ele vai retornar para mim aqui o meu aqui, deixa eu ver, um true, por exemplo. Beleza? E mais um teste aqui só se for um inteiro. No caso, eu quero que ele retorne para mim também aqui sei lá, 500. Beleza? Ou nesse caso aqui eu vou fazer retornar aqui o próprio tipo.
só para a gente testar mesmo. Então não se preocupem isso aqui, eu sei que tem muita redundância. Tá? Para vocês que estão chegando, tem algumas redundâncias aqui, a gente deve evitar inclusive esse tipo de situação, mas a gente vai, como é apenas para demonstração, a gente vai testar desta maneira, beleza? Então eu vou chamar aqui a função vardump do PHP e vou passar para ela aqui como parâmetro a minha função testMixed aqui. Então eu recebo aqui um tipo, e o tipo aqui, por exemplo, eu vou passar aqui uma string qualquer aqui, console TV. Ao fazer isso, por exemplo, ele retornou aqui, ó, string. Tá vendo? Então ele falou que é uma string. E o tipo é a string. Se eu passar aqui, por exemplo, um true, é um booleano. Então ele já me retorna aqui, ó, é um bool, é um boolean. Então tá funcionando. Se eu passar aqui para ele, por exemplo, 500, que é um número inteiro, ele vai me retornar aqui. É um inteiro de 500. Beleza? Então perceba que a minha função ela retorna valores mistos. Não apenas, por exemplo, um booleano, né? Ou, por exemplo, apenas uma string, ou, por exemplo, um inteiro. Mas não, ela retorna para mim aqui três tipos diferentes, né? E se eu fizer isso aqui, por exemplo, deixa eu ver se o PHP vai mostrar. Tá aqui, ele fala para mim, ó. Para quem não conhece, esse tipo de comentário aqui, ele é chamado de doclet. Beleza? Por quê? Porque a gente passa para ele aqui parâmetros, né? Então a gente tem essa annotations aqui. Tá? Isso aqui são annotations. Então, como a gente não viu isso ainda, eu não explicar agora para vocês. Mas já que para fins de ensino aqui para o método testMixed aqui, né? Sobre a tipagem mixed, eu tive que mostrar. Então, isso aqui ele é usado bastante com PHP Doc, tá? Que são PHP Documents. Então, qualquer coisa assim, por exemplo, que a gente define, classe, métodos, funções, por exemplo, variáveis, a gente pode utilizar isso aqui, porque ele vai pegar para a gente a tipagem, a gente pode colocar a descrição na frente. E a gente colocando descrição, quando a gente for chamar, por exemplo, a função, né, ele vai falar pra gente, ó, esse tipo deve ser o quê? Pode ser um booleano, pode ser um inteiro, pode ser uma string. Entendeu? Eu também posso informar aqui, né? Ou também poderia informar que é um mixed. Assim também, tá? Então, ó, perceba que no nosso return aqui, né, nesse annotation de return, ele retornou aqui um boolean, né? Ele pode retornar um boolean, um inteiro ou uma string. E é realmente o que nossa função retorna. Beleza? Então esse é o que o Mixed faz pra gente. Ele retorna aí valores mistos. Tá? Independentemente de qual seja os valores, ele vai retornar pra gente. Tá? Se for retornar array, ele vai mostrar aqui array e outro valor. E por aí vai. Beleza? Agora a gente vai ver o tipo number. Tá, o tipo number é bem simples. Eu vou também fazer aqui uma função aqui teste número, então, onde eu vou receber aqui um parâmetro aqui, eu vou chamar aqui de número. Opa, meu parâmetro aqui. E vou simplesmente fazer o seguinte. Eu quero apenas exibir aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui. Tá, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu posso verificar se é numérico e retornar isso aqui para mim. Ou eu posso também simplesmente fazer que nem a gente fez aqui em cima, né? Colocar a função isInt, isFloat, que daria também do mesmo jeito. Então, ao chamar esta função aqui, eu vou passar aqui para ele o parâmetro aqui número, né? Então meu número, por exemplo, aqui vai ser 10. 10 é numérico, certo? Então tem que retornar true.
Então tá aqui, retornou true. 10.5, por exemplo, é numérico. Então ele também tem que retornar true. Beleza? Menos 10.5 também é numérico. Ele tem que retornar true. O que mais? Menos 10. Menos 10 também é numérico. Tem que retornar true. E por exemplo, se eu fizer o seguinte. E se eu passar aqui um true? Bom, true ele não é numérico. True é um booleano. Então ele retorna aqui. Ele fala para mim que não é numérico. É false. Tá? Então, perceba que eu tenho aqui um parâmetro. Tá? Isso aqui é um parâmetro. E eu recebo aqui qualquer valor. Mas eu preciso que o que a função valide é o que? Apenas número. Então, o que eu poderia, por exemplo, se eu não recebesse o número, eu poderia lançar uma exceção, né? Um erro, ou uma mensagem, ou pedir para a pessoa informar o parâmetro corretamente. Enfim, eu poderia lançar aí qualquer coisa que eu quisesse. Beleza? Um ponto bem bacana aqui agora é o seguinte. Isso aqui é string e é numérico. E agora, o que a função vai retornar? Ela vai retornar true, porque é uma string, mas é uma string numérica. E a função aqui verifica que é o que? É numérico. Agora, não importa se é número mesmo, né? Se for um inteiro ou um ponto flutuante, ou se for aqui uma string. Se eu retornasse, por exemplo, aqui 10.98, por exemplo, ele também daria a mesma mensagem. Tá vendo? Agora, as coisas seriam um pouco diferentes se eu simplesmente falasse o seguinte. Is int, por exemplo, aqui ó, eu posso simplesmente colocar aqui is int número e retornar esse número. Como posso também simplesmente fazer is float e retornar também aqui o número. Se não for nem isso e nem outro, por exemplo, eu posso simplesmente, para não confundir, eu vou deixar assim, mas eu poderia lançar uma exceção. Então vamos lá. Teste número. Teste número, desta vez, ele não pode dar certo, porque apesar de ser numérico, né, apesar de ser um inteiro, um ponto flutuante, ele é uma string. Então vamos lá. O que ele retornou aqui pra gente? Tá. Não retornou nada porque eu não... Deixa eu colocar aqui, retorno. Se eu não fazer isso aqui, não vai, né? Então eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, retorno. Ou só para vocês verem aí. Então, tá lá. Eu passei aqui, ó, um teste número aqui com ponto flutuante. O que ele retornou para mim? Ele não retornou nada. Por quê? Eu não fiz o tratamento para ele receber string. Mas se eu tirar de string, por exemplo, aí ele retorna para mim aqui, ó, 10.98. Beleza? Se eu passar aqui um array, por exemplo, ele não vai retornar nada. Por quê? Eu não fiz o tratamento para ele retornar isso aqui. Eu não fiz o tratamento para ele retornar o array. Eu fiz o tratamento para ele retornar float ou int. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1000, ele vai retornar para mim menos 1000, porque menos 1000 é um inteiro. Então, perceba que a minha função, aqui ela recebe um parâmetro. Beleza, não tem problema, o parâmetro pode ser um number, como pode ser um string, pode ser qualquer coisa. Mas dentro da minha função aqui, eu estou falando para ela que o meu número aqui, o meu parâmetro, ele vai ser tratado e ele vai retornar para mim aqui. Eu só quero que ele retorne aqui se for um inteiro ou se for um float. Mas nada além disso, entendeu? Então, o PHP ele também tem esse tipo. Então, se a gente quisesse garantir isso, a gente
pode fazer desta maneira, né? O isNumeric, por exemplo, só que o isNumeric também pode aceitar dentro de string. Então aí a gente tem esses tipos que o PHP fornece para a gente, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha que mostrar para vocês, né, sobre os tipos do PHP, né, os pseudotipos. Assim, eu não posso esquecer aqui sobre o void, tá? O que seria o void, pessoal? O void, ele é um pseudotipo que ele não retorna nada, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, esta função aqui, ó, teste sem retorno, por exemplo, e fizesse isso aqui, ó, isso aqui eu estou indicando que a função ou que o método não retorna nada. E se eu colocar, por exemplo, um retorno aqui, por exemplo, return teste, por exemplo, string, ele vai reclamar, tá? Ele vai falar assim, ó, a função de retorno, ela a função ela não retorna valor, porque é do tipo void. Então, esta palavra aqui indica que a função não vai retornar nada, tá? Então, geralmente isso é utilizado mesmo em caso que você não precisa aí fazer algum tratamento com o dado de retorno da função. Como a gente, por exemplo, só está testando, a gente pode simplesmente exibir aqui uma mensagem aqui, essa própria mensagem de teste aí, ó, teste, tá vendo? Aí já parou de dar erro, e se eu chamar aqui agora o meu teste sem retorno, ele já vai exibir a mensagem para mim. Então tá aqui, ó, teste, beleza? Então, pessoal, eu sei que foram bastantes tipos de dados aí que o PHP disponibiliza pra gente. A gente viu praticamente aí todos eles, né? Na verdade, a gente viu todos. Só faltou a pseudo-variável, que a gente vai ver futuramente, quando a gente entrar mesmo de cabeça em funções e métodos também. Então, não se preocupem quanto a pseudo-variável. E eu garanto para vocês que os tipos de dados aí, com o tempo, vocês vão pegando, porque isso é bem corriqueiro no nosso dia a dia, né? E também são coisas que não são complicadas, né? É apenas uma questão mesmo da gente se acostumar, beleza? E, então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês aí. Finalmente a gente acabou aí os nossos tipos de dados no PHP. Beleza? Nosso próximo vídeo a gente vai tratar sobre variáveis. Vamos conhecer o que é uma variável, como criar variável, né? Se bem que a gente já viu algumas aqui nesses vídeos. Então, é isso. Beleza? Então, galera, peço para vocês aí não deixarem de se inscrever no nosso canal, não deixarem de deixar o seu like aí pra gente, por favor, beleza? Que isso aí ajuda bastante no nosso canal aí, motiva a gente a continuar gravando vídeo, a trazer conteúdo para vocês de forma gratuita. Então, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos.